Uso de dados na transformação digital. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo e ele será apresentado pelo meu colega Enzo Rayan e por mim, Ítalo Modesto. Inicialmente, vamos ver aqui os tópicos que serão abordados nesse vídeo. São eles a relevância dos dados para os negócios, cultura de dados, coleta de dados, tratamento de dados, análise dos dados, segurança dos dados e privacidade e estratégias de Data Analytics. Inicialmente, a gente pode começar se perguntando qual é a relevância que os dados têm para os negócios, né? Atualmente, com a presença do digital muito forte na sociedade atual, muitos dados são gerados diariamente. Só para a gente ter uma ideia disso, eu trouxe aqui uma notícia da Forbes que diz que por dia 2,5 quintilhões de bytes são criados, são gerados, né? Só para a gente ter noção da grandeza que essa quantidade de dados representa, isso está na ordem de exabytes, que vem depois de petabytes, que por sua vez vem depois de terabytes. E ainda diz mais, que com a presença do IoT, a tendência dessa produção de dados é que ela aumente ainda mais. E as companhias podem explorar o potencial que esses dados podem trazer para os seus negócios, como, por exemplo, conhecer melhor o cliente, conhecer melhor o mercado no qual esse player atua, auxiliar na leitura de cenários, permitir que haja diferenciação se comparado com outros players de mercado, ser ágil nas respostas aos novos cenários. Esses dados podem ajudar na criação de metas factíveis, de metas alcançáveis. Esses dados podem trazer também maior confiabilidade nas decisões, uma vez que elas serão pautadas em dados. Consequentemente, nós teremos decisões mais inteligentes e maior chance de sucesso. Então, dito isso, a gente consegue agora imaginar por que existe aquela frase de que os dados são o novo petróleo. E tudo isso implica em uma coisa: competitividade, porque com uma estratégia de Data Analytics assertiva, as empresas se tornam mais competitivas e em alguns segmentos isso pode ser vital para a sobrevivência da empresa. E quando a gente começa a investigar sobre o uso de dados nos negócios, nas empresas, facilmente a gente encontra a expressão data-driven ou cultura de dados, que nada mais é do que o processo da companhia levar a análise de dados para vários dos seus processos. Ou seja, é como se a empresa tivesse um novo modo de pensar, onde ela leva a análise dos dados para todas as suas rotinas. E essas rotinas passam a se basear agora principalmente na análise contínua de todos os fatores que possam levar ao sucesso do empreendimento, no médio e no longo prazo. E com isso a companhia vai conseguir se posicionar à frente dos concorrentes que não usem esse tipo de abordagem. Os benefícios de se estabelecer uma cultura de dados já foram mencionados aqui no início da apresentação, quando a gente falou sobre a relevância dos dados, mas agora a gente vai falar um pouco mais sobre eles, para dar ênfase à importância e ao potencial desses benefícios. Começando pelo benefício de conhecer melhor o cliente, nós podemos observar o seguinte: independente de que tipo de produto ou serviço uma empresa venda, toda companhia tem algo em comum, né? São as preferências do cliente que vão moldar todos os aspectos que caracterizam um empreendimento. O que quer dizer isso? A estratégia de um negócio vai trabalhar em cima do desejo ou da necessidade de algum cliente. E nada melhor que conhecer bem o cliente para ser assertivo na estratégia que você vai estar usando para solucionar a dor desse cliente. E nesse quesito, a análise de dados é uma ferramenta indispensável para que seja possível traçar o perfil do público-alvo de um negócio. E isso pode começar sendo feito a partir de uma análise sobre os dados que os clientes deixam nos canais de comunicação da empresa. Com relação ao segundo benefício, que é conhecer melhor o mercado, nós podemos observar o seguinte: uma empresa está inserida num contexto complexo que possui diferentes players com diferentes interesses, como, por exemplo, alguns podem contribuir comprando algum produto ou serviço da empresa, outros podem fornecer insumos que são necessários para a empresa e outros vão ser concorrentes. Então, conhecer esse cenário, ter um raio-x desse cenário,
é algo fundamental para que a empresa se posicione da maneira mais assertiva possível no mercado. Além disso, tendo essa visão de mercado, é possível identificar potenciais parceiros para o negócio. Com relação à leitura de cenários, a análise de dados permite identificar ou até mesmo prever tendências, além de identificar alterações na relação de consumo que os clientes têm com o negócio. Além disso, é possível identificar novos nichos que o negócio possa ter, identificar negócios parceiros, novamente, e até mesmo identificar novos investimentos, novas oportunidades de investimentos. Estudando um pouco mais sobre o tema de análise de dados, é possível observar o seguinte: conhecer o mercado não é apenas estar observando a concorrência, é também ter uma capacidade de ler os cenários e se posicionar da maneira mais assertiva possível. Com relação à diferenciação no mercado, se comparado aos seus concorrentes, é possível realizar uma análise de dados que identifique gaps dos possíveis concorrentes, onde o negócio pode estar cobrindo esses gaps e superando as expectativas dos clientes. E uma vez que o negócio tem uma boa leitura do mercado, da persona e dos possíveis cenários, ele conseguirá performar ainda mais para cobrir esses gaps. E uma vez que o negócio consiga cobrir todos os pontos mencionados até aqui, ele vai conseguir ser mais ágil nas respostas de mercado, e isso pode importar muito, porque às vezes o cliente precisa da solução para aquele momento, e se o negócio não tiver a solução para o momento em que o cliente precisa, pode ser que a concorrência ganhe esse seu possível cliente. Com relação à criação de metas que sejam alcançáveis, o negócio tendo uma visão profunda do contexto no qual ele está inserido, tendo clareza dos resultados que ele conseguiu alcançar até aquele ponto e tendo também acesso a dados estratégicos sobre a percepção e o comportamento do cliente com relação ao negócio, vai ficar muito mais fácil a criação de metas que sejam alcançáveis, né, de metas factíveis. E a vantagem de criar metas que sejam alcançáveis é que você não vai fazer projeções erradas de um possível abastecimento de estoque, por exemplo. Você não vai desmotivar a sua equipe por colocar metas que não são alcançáveis e, consequentemente, isso não vai gerar bonificações para a equipe e tal. Então, essas metas impactam também nas relações de trabalho dentro do negócio. Bom, e esses três últimos tópicos já foi falado o suficiente sobre eles na parte em que a gente falou sobre a relevância dos dados para os negócios. Bom, e para se adotar uma cultura de dados, é necessário que haja algumas alterações no dia a dia da empresa, como, por exemplo, o estímulo da mudança de mentalidade. É necessário que os líderes passem para os seus liderados os benefícios que a cultura de dados pode trazer ao negócio no dia a dia. É necessário que haja uma comunicação transparente, aonde os líderes passem para os seus liderados quais ferramentas eles devem usar, qual passo a passo devem seguir, além de explicar para os colaboradores por que tal decisão, tal estratégia foi tomada, para que eles se sintam mais contextualizados em meio a essa estratégia. É necessário também que haja um compartilhamento dessas informações com os colaboradores, para que eles também possam tomar decisões baseadas em dados dentro das suas limitações, dentro das suas autoridades. E por fim, a empresa deve adotar um processo de análise que esteja alinhado com seu perfil, com seu tipo de avaliação e com o problema que ela esteja enfrentando atualmente. Vale ressaltar que esses problemas podem mudar e não necessariamente um mesmo modelo vai estar sempre sendo reutilizado. Os modelos vão precisar estar sendo adaptados para os novos problemas, para os novos desafios. Bom, e falando sobre coleta de dados, hoje em dia grande parte dos consumidores tem uma interação digital com as empresas, seja para tirar dúvidas ou para comprar algum produto ou serviço. Então, por esse motivo, é interessante começar os processos de transformação digital fortalecendo a presença digital da empresa, né? Usando uma presença online estratégica. E algumas ferramentas podem ajudar a empresa na coleta de dados. Uma delas é o formulário. Com formulários é possível, por exemplo, a empresa avaliar a experiência que o usuário teve em um site, né? Como por exemplo em e-commerces, muito importante nesse contexto, onde nós temos ainda hoje alguns e-commerces que
oferecem uma experiência bem ruim para o usuário, tão ruim ao ponto de o usuário desistir da compra. Muitas vezes uma compra que seria realizada talvez por impulso será perdida pelo desinteresse causado pela experiência ruim que o usuário pode ter nesse site, né? Outra coisa que é possível fazer com os formulários é avaliar a satisfação do usuário com relação à aquisição de um produto ou de um serviço, né? Agregando aí um valor no pós-venda. Também é possível avaliar a satisfação do consumidor com as ofertas da empresa e entender as expectativas do público em relação aos produtos e serviços da empresa. E uma dica para criar formulários simples e que não sejam desgastantes para que o usuário preencha eles, é você desenvolver formulários com, claro, perguntas estratégicas, mas dando aquelas opções gradativas, né, em que o usuário vai respondendo o, o quanto ele concorda ou discorda com aquilo. Fica um formulário fácil de ser preenchido e muito provavelmente a conversão de respostas será muito maior. Outra ferramenta poderosa que a empresa pode estar usando é o Google Analytics. O Google Analytics é uma ferramenta capaz de usar a base de dados do Google para fornecer informações aos usuários dessa ferramenta. Informações essas que vão auxiliar a empresa nas suas campanhas publicitárias. Por exemplo, campanhas no Google AdSense, ferramenta do próprio Google, né? E aí essa ferramenta pode oferecer diversas informações com base nas pesquisas de usuário, por exemplo, na localização geográfica em que as pesquisas foram feitas. E assim a empresa pode ter uma noção de quais tópicos estão quentes num determinado local, geograficamente falando, e tentar direcionar as ações da sua empresa para aquele assunto, para surfar a onda, né? Outra ferramenta de coleta de dados com propósito parecido com o Google Analytics é a UpMiner. A UpMiner também é um software de coleta de dados, só que esse é mais voltado para Big Data, e as consultas realizadas aqui são feitas em diferentes bases de dados. E por último aqui, e não menos importante, nós temos as redes sociais. Através delas, as empresas conseguem diversas opiniões dos consumidores, com engajamentos em posts e tal. E não só isso, as redes sociais também contribuem fornecendo estatísticas sobre o público-alvo, né? Quem acompanha o perfil da empresa e tal. E isso também vai ajudar a conhecer o público. Bom, até aqui nós podemos observar a importância dos dados para os negócios, que é importante ter dados, coletar dados, mas isso não é tudo, né? É importante que haja um tratamento em cima dos dados coletados, para que conclusões errôneas sejam evitadas por consequência de desconformidade nos possíveis valores de uma variável observada, por exemplo. E além do tratamento estatístico dos dados, também tem o tratamento no contexto da Lei Geral de Proteção de Dados. Mas a partir daí, a apresentação será feita pelo meu colega Enzo. Olá, eu me chamo Enzo e vou falar um pouco sobre tratamento de dados na visão da Lei Geral de Proteção de Dados e também um pouco sobre a área de análise de dados. Bem, como meu colega Ítalo falou anteriormente, a etapa de tratamento de dados é essencial para evitar conclusões erradas sobre o negócio que está sendo estudado. E é justamente nesse contexto de tratamento de dados que entra a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e que tem como principais objetivos proporcionar ao cidadão brasileiro um controle maior sobre o tratamento dos seus dados e também proteger os direitos fundamentais, sejam eles de liberdade, privacidade e a livre formação da personalidade de cada indivíduo. A Lei Geral de Tratamento de Dados possui 10 fundamentos, e eu vou citar aqui os 5 que eu considero os principais, que são eles: o respeito à privacidade, a liberdade de expressão de informação e de opinião, os direitos humanos, a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem, e também o desenvolvimento econômico e tecnológico. Já os princípios são 4, que são eles: finalidade, adequação e necessidade, livre acesso, qualidade dos dados e transparência,
O terceiro, segurança, prevenção e não discriminação. E o quarto, responsabilização e prestação de contas. O primeiro princípio, que é o de finalidade, adequação e necessidade, tem como objetivo definir a finalidade do uso das informações. Dessa forma, deixando claro ao titular o propósito da sua utilização. Já o segundo princípio, que é o de livre acesso e qualidade de dados, tem como objetivo garantir com que os donos da informação tenham acesso ao que foi feito com seus dados. O terceiro princípio, que é o de segurança e prevenção, tem como foco assegurar a proteção de todas as informações. E o quarto princípio, que é o de responsabilização e prestação de contas, tem como objetivo garantir a aplicação da LGPD. Partindo um pouco mais para uma definição específica, que é a visão que a LGPD tem acerca dos dados pessoais, o dado pessoal, segundo o artigo 5º da lei, número 13.709, é toda informação relacionada a uma pessoa natural identificada. E o que seria essa pessoa natural? É um ser humano capaz de exercer seus direitos e obrigações na esfera civil. Dentre os exemplos de dados pessoais na LGPD, podemos citar dados como nome, sobrenome, idade, endereço, e-mail, histórico de pagamentos, cor da pele, orientação sexual e muitos outros dados. E é justamente nesse contexto que entra o conceito de dados sensíveis, que segundo a LGPD são esses dispostos no gráfico pizza seguinte, que são eles: origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, dado genético ou biométrico, qualquer dado referente à saúde ou à vida sexual da pessoa e também afiliação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político. Outro tipo de dado que a LGPD define são os dados anonimizados, que podem ser definidos como informações relativas ao titular, mas que não permitem a sua identificação após passarem por processos que promovem essa desvinculação. Enfim, mas como fazer um tratamento de dados eficiente segundo a Lei Geral de Proteção de Dados? Eu dividiria em 5 passos para fazer esse processo, que são eles. O primeiro, analisar se o processo utilizado por sua empresa está seguindo as diretrizes estabelecidas pela Lei Geral de Proteção de Dados. Segundo passo, avaliar todas as bases legais da LGPD e confirmar que elas estão sendo cumpridas. Terceiro passo, ajustar o tratamento de dados utilizado aos critérios de cada tipo de informação. Quarto passo, confirmar se as orientações no que se refere ao compartilhamento dos seus dados estão sendo respeitadas e cumpridas. E o quinto passo, que é garantir que a finalização do tratamento de dados esteja sendo realizado conforme o estabelecido pela lei. Outra etapa que a ciência de dados engloba é a fase de análise de dados, que tem como foco principal a resolução de problemas já existentes em um negócio. E é através do tratamento desses dados que se obtém uma informação relevante, que posteriormente será utilizada por tomadores de decisão. Nessa área, geralmente se trabalha com dados estruturados que já vêm bem definidos, usando ferramentas como o próprio Excel ou linguagens de programação, como R e Python. Os profissionais dessa área atualmente são bem valorizados, mas eles precisam ter um conjunto de habilidades se querem se destacar. Dentre os conhecimentos necessários podemos citar programação, onde se destacam as linguagens Python e R, a área de matemática, que é necessário entender os conceitos de otimização e modelagem, a área de estatística, onde ele deve conseguir construir modelos estatísticos e realizar inferências,
e também criatividade, para conseguir pensar fora da caixa e propor soluções para cada negócio que saiam do senso comum. Então, resumindo através dessa ilustração, o foco da área de análise de dados é realizar o tratamento de dados para obter uma informação relevante para uma posterior tomada de decisão. E após o tratamento de dados, é feita a criação de gráficos e tabelas e também ilustrações que permitam uma melhor visualização do problema que está sendo estudado. Dentre as principais ferramentas de visualização que são mais utilizadas no mercado, a gente pode citar três, que são elas: Power BI, Tableau e Google Data Studio. Mas afinal, como realizar uma análise de dados eficiente? Para isso, é necessário utilizar estratégias de Data Analytics incorporadas juntamente ao seu trabalho, das quais a gente pode citar quatro estratégias, que são as seguintes. A primeira estratégia é escolher bem as ferramentas que serão utilizadas no projeto. Então, você precisa incorporar elas para analisar os seus dados de forma rápida, segura e eficaz, e ao mesmo tempo garantindo que seja financeiramente acessível para a empresa. A segunda estratégia é relacionar o plano de dados com o plano de negócios, e consiste basicamente em responder a seguinte pergunta: o que a sua empresa está tentando alcançar e como os dados podem ajudá-la a conseguir esse objetivo? E é através da resposta dessa pergunta que obtemos um ponto de partida crítico para qualquer estratégia de dados que será formulada. Outra estratégia importante que a empresa deve ter é ter agilidade nos seus processos, porque na era digital tudo muda muito rápido. Isso significa que muitos dados eles podem ficar obsoletos rapidamente. Então, para manter os seus dados atualizados, é interessante que haja uma base compartilhada por todas as fontes que a alimentam, onde pode ser encontrado esse tipo de solução facilmente em serviços de nuvem. E a quarta e última etapa é um desenvolvimento de um bom planejamento, onde os dados precisam ser monitorados frequentemente para garantir que a coleta deles se mantenha recorrente e esteja sempre na agenda do trabalho da equipe.